Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma introdução de mais um livro da Bíblia, em 5 minutos, introdução básica. Dessa vez estamos falando do livro de Números, ok? E é importante a gente entender algumas coisas para a gente extrair o melhor da leitura. Quem já leu, quem está lendo, quem ainda vai ler, tem é, essas informações que são informações simplesmente básicas, mas é importante para a gente ter uma visão panorâmica desse livro, que é o quarto livro da Bíblia. Então é importante a gente entender que o livro de Gênesis começa a Bíblia, é um livro que fala o início de tudo. Depois temos o livro de Êxodo. Se no livro de Êxodo o povo está sendo redimido da escravidão, está saindo dali. Depois nós temos o livro de Levítico. É importante que o livro de Levítico ele fala de uma adoração, ele fala de um povo que agora vai entender um pouco mais das leis para servir esse Deus com eficiência, servir a Deus de uma maneira correta, após ser liberto, após ser redimido da escravidão. E o livro de Números é importante que o livro de Números ele marca o serviço a Deus. Então agora o povo vai se organizar, o nome que ele dá, que batiza o livro, livro de Números, fala mesmo de uma contagem de um povo que está se organizando para ter um serviço efetivo a esse Deus que o libertou e que eles adoram agora. Mas é importante a gente entender que o versículo-chave desse livro não é um versículo muito bom, porque coisas acontecem no livro de Números que infelizmente mostram a natureza má do homem, mostra algumas coisas a respeito de Deus, mostra a natureza do homem, mostra a natureza de Deus. E no versículo 11 do livro de Números diz assim: Ora, o povo queixou-se de sua morte, de sua sorte, desculpa, aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Então, o versículo que marca o livro de Números é a ira do Senhor se acendendo contra um povo que murmurou, contra um povo que reclamou, que não aceitou. Então é importante a gente entender que esse livro relata uma história do povo com Deus andando cerca de 39 anos, é o período que demarca o livro de Números. Esse livro começa lá no Monte Sinai. No Monte Sinai é o tempo que eles passam, cerca de um ano ali, se organizando para eles começarem as suas jornadas, a sua grande jornada no deserto. Depois de um ano que eles passam ali se relacionando com Deus, conversando, Moisés passando algumas instruções, Deus encaminha-os para o deserto. E agora eles estão no deserto de Parã. E aí é importante que do capítulo 1 ao 10 eles estão no Monte Sinai, é o relato das leis, de uma série de coisas, de instruções de Moisés através de Deus para aquele povo. Depois do capítulo 13 ao capítulo 19, nós vamos ver a jornada desse povo no deserto. E é aí que coisas acontecem e fica marcado para sempre na história de Israel. No capítulo 14, no capítulo 13, Moisés envia os espias, 12 espias para visualizar a terra prometida. Lembrando que Deus, quando os liberta do Egito, Deus dá uma direção, prometendo-lhes uma terra prometida. Vale ressaltar que Deus não está prometendo um pedaço de chão para o seu povo. Deus estava acendendo uma chama de esperança no coração deles por dias melhores, tendo em vista que eles tinham sido escravos, e escravo não tem esperança de nada. Ele só tem o acordar, o trabalhar, o comer e o dormir novamente. Então, esse povo agora ele tem uma nova esperança, ele tem uma nova direção, ele tem um Deus, ele tem alguém por eles, ele tem um libertador. E no capítulo 13, quando eles são enviados, 10 dos espias voltam com uma mensagem muito negativa e apenas Josué e Caleb, eles fazem uma grande declaração no capítulo 14 de Números, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra prometida. Porém, a maioria deles murmuraram, queria voltar ao Egito, queria ser escravo novamente. E ali, se nós podemos dizer, é o divisor de águas desse livro de Números, porque ali Deus decide não levá-los mais para a terra prometida, porque eles não confiavam no Senhor. A murmuração, a reclamação, a incredulidade, a dúvida entrou no coração do povo e o povo foi severamente castigado. Daí surge a história do Salmo 90. O Salmo 90 é um salmo mais antigo da Bíblia, escrito por Moisés, que relata os 40 anos que eles ficaram rodando no deserto. Eles estavam a 15 dias da terra prometida. E muitas vezes nós estamos muito perto da nossa bênção e a murmuração, a incredulidade, a dúvida faz com que nós voltemos ao final da fila,
que outrora nós estávamos tanto tempo esperando para chegar a vez da nossa bênção. E do capítulo 22 ao 36 eles estão na planície de Moabe. Agora Deus decide que só vai entrar na terra prometida os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima não vão entrar, com exceção de Josué e Caleb, que foram fiéis e que acreditaram e vão adentrar a terra prometida. Então, o importante também analisar no livro de Números é que o caráter de Deus no livro, a sua fidelidade, Deus não abandonou o povo apesar das murmurações, apesar do povo merecer isso. A justiça de Deus, Números capítulo 14, quem não acreditou, quem não queria, quem não creu, não vai entrar. Deus mostrou a sua justiça, Deus é justo, e a sua santidade. O livro de Números mostra também a santidade de Deus. A maior parte do livro nós vimos os rituais de purificação. Deus não abre mão de um povo santo, porque ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então o livro de Números demarca a fidelidade de Deus. Deus não abandonou o seu povo. A justiça de Deus e a santidade de Deus. Então o livro de Números encerra com a preparação para a entrada na Terra Prometida, mas bem definido, com pessoas que não iriam entrar. E aí nós entramos no livro de Deuteronômio, que é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento, ok? Então que Deus abençoe aí quem já leu, teve essa leitura, teve esse entendimento, muito bom. Quem vai ler, que Deus abençoe aí, em nome de Jesus.